paz do Senhor. Amém. Você pode aceitar. Quero ser grato a Deus por essa noite estarmos aqui juntos, adorando o Senhor. Uma noite um pouco chuvosa, mas que as chuvas de Deus possam cair sobre nós e nós, ao sairmos desta casa, sairmos daqui encharcados das bênçãos do Senhor. Amém? Eu quero ser grato, quero agradecer ao convite que nos foi feito e estarmos aqui nesse culto dos adolescentes. Muito difícil é conseguir pregar para adolescente, né? Mas vamos lá. 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, vou ler o versículo 1. Sei que o tema é o 7 mergulhos lá no Jordão, né? Nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria vinham atacar Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta, que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando o oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: para que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Só até aqui, queridos. Nós vamos entender dentro dessa palavra e nós vamos aprender algumas lições dentro desse contexto. Nós vamos entender que o homem mais poderoso que ele seja, por mais que seja alta a sua patente, por mais que ele tenha autoridade, por mais que ele tenha poder, ele está suscetível aos fracassos da vida. Ele está suscetível às doenças, às enfermidades. E nós vamos encontrar nesse grande homem, que em outras traduções a Bíblia chama de general. Ele era um homem de guerra, um homem que deu muitas vitórias ao seu Senhor, um homem temido, honrado, mas, diz o texto, ele ficou leproso. E nós vamos entender que a lepra, irmãos, nesse contexto, no contexto bíblico, ela era vista como algo de maldição. As pessoas que eram acometidas de lepra, elas eram tiradas da sociedade, pelo menos no reino de Israel. Elas eram impedidas de estar vivendo com os parentes, com os amigos, elas eram isoladas em um canto, elas eram reclusas e não podiam mais viver em sociedade porque a lepra contaminava as outras pessoas. E para não correr o risco de a lepra se espalhar, elas eram isoladas. E você lendo esse contexto, vendo que esse era um homem de guerra, um homem de batalhas, mas que foi acometido de uma doença que era mal vista pela sociedade. Mas nós vamos entender que, dentro do contexto da Síria, talvez a Síria não dava o mesmo tratamento aos leprosos que o povo de Israel dava. Apesar de ser uma doença contagiosa, mas ele continuou a servir o seu Senhor.
Interessante que você começa a ler o texto, você vai discorrer o texto, você vai encontrar algumas lições, como eu já disse, e o texto vai nos dizer que as tropas da Síria invadiram Israel. E quando as tropas da Síria invadem Israel, eles levam cativo uma menina. A Bíblia não dá nome a essa menina. A Bíblia não fala da onde qual é a sua genealogia, quem eram seus pais. A Bíblia não fala qual cidade que ela morava em Israel. A Bíblia só diz que as tropas da Síria invadiram Israel e levaram cativo uma menina. E essa menina que foi levada cativa, ela passou a servir a mulher de Naamã. Ela foi dada como escrava, como uma serviçal na casa de Naamã, para atender a sua esposa. E é aí que entra a lição, irmãos, que eu quero passar aos adolescentes e aos irmãos, às irmãs, a todos que estão aqui nesta noite. Independente do lugar onde você estiver, você vai ser instrumento de Deus para falar a palavra de Deus. Independente do lugar onde o Senhor lhe permitir estar, vai ser por através da sua boca, através do seu testemunho, que aqueles que ali estão em opressão serão alcançados pelo Senhor. Ela não estava na sua casa, ela não estava em Israel, ela não estava no conforto do seu lar, ela não estava sendo orientada por pai nem por mãe. Eu quero entender que ela era uma jovem. Aqui nesse contexto não existia o que nós chamamos hoje de adolescente. Essa ideia de adolescência, de criança, adolescência e fase adulta é uma ideia moderna. É uma ideia que tem pouco mais de 100 anos. Quando a psicologia resolveu definir as idades. Aí criou a ideia da adolescência, mas não. Aqui não existia adolescente. Aqui existia a criança e o menino, quando atingia a fase de 12 anos, se tornava homem, se tornava adulto. Mas eu quero entender que, trazendo para o nosso contexto, ela era uma adolescente, era alguém muito jovem, alguém muito nova, que foi tirada da sua terra, onde ela prestava culto, onde ela conhecia Deus, onde ela era orientada por um profeta. Tanto é que ela conhece o profeta, e ela sabe orientar que havia profeta em Israel. Mas mesmo fora da sua terra, mesmo fora do olhar dos seus pais, mesmo fora da orientação de um pastor, de um sacerdote, ela não perdeu o temor, ela não perdeu a graça, ela não perdeu a sua posição de serva de Deus. Mas mesmo em terra estranha, em casa estranha, no lugar distante, ela permaneceu com o seu coração servindo ao Senhor. Ela permaneceu com o seu coração adorando ao Senhor. E nessa terra estranha, ela teve a oportunidade de falar do Deus de Israel. Ela teve a oportunidade de transmitir aquele homem que por certo era um homem soberbo, era um homem arrogante, era um homem exaltado, porque a sua condição lhe dava condições para ele se exaltar, para ele ser prepotente. Era um homem que vencia, era um homem que era temido, mas o seu poder não lhe impediu de passar por aquela doença chamada de lepra. E ela tendo a oportunidade, ela fala: minha senhora, se o meu senhor, que é o esposo dela, estivesse lá em Israel, o profeta que lá está, curaria ele dessa lepra. E ela foi instrumento de Deus. Outra coisa que eu quero transmitir a vocês aqui nessa noite: a Bíblia não dá nome a essa menina. A Bíblia não dá nome a ela. É a menina que veio cativa da terra de Israel. Alguém sem nome. Alguém que alguém estivesse seguindo. Alguém sem like, alguém sem seguidores. Vamos contextualizar. Alguém que não estava lá no Instagram, alguém que não estava lá no Twitter, não é mais Twitter, X. Alguém que no Kawaii, e tantas outras coisas, TikTok, tudo, vocês navegam por tudo isso. E quem sabe você tem lá uma conta e você, na sua sangria, você quer ter seguidores, você faz vídeos, você faz alguma coisa para ter seguidores, para ter nome. Mas ela não tinha seguidores, ela não tinha nome, mas ela tinha temor. Ela não tinha ela não tinha status, ela não tinha 2, 3 mil likes por dia, ela não tinha pessoas seguindo ela todos os dias, mas ela tinha temor, ela tinha certeza do Deus a quem ela servia, pois ela não era influenciada por pessoas, ela não era influenciada por status, ela não era influenciada por likes, por seguidores, não, mas ela se deixava influenciar pela presença de Deus.
O que eu quero dizer com isso nessa noite a vocês que aqui estão? Vocês não precisam ser influenciados por homens, nem por mulheres. Vocês não precisam estar desesperados por terem likes, terem seguidores. Mas vocês precisam ter um coração voltado a receber Deus, a ter de Deus, a ser cheio de Deus. Porque mesmo você hoje sendo um adolescente, você é capaz de ser um instrumento de Deus para transformar vidas, transformar situações, levar cura onde a enfermidade está operando, levar libertação onde o espírito maligno está trazendo opressão, e levar a palavra de Deus que transforma e muda o coração e a mente do homem. Aleluia. E como adolescente que você é, jovem, você precisa aprender essa lição. Ela sem nome, ninguém. Ela era ninguém. E nós estamos num momento que as pessoas, quando elas se sentem ninguém, elas entram em desespero. Somente os adolescentes hoje querem estar na mídia. Elas querem... Está tudo certo, ninguém pode apontar um errinho seu, ninguém pode falar que você errou na maquiagem, sei lá, o que vocês usam ali? Essa base já combinou com o seu tom de pele, você já fica triste, você já fica chorosa, a tristeza já quer invadir a sua alma. Mas não, essa menina, ela estava desprovida de toda segurança, desprovida de toda atenção. Ela não tinha pai nem mãe por perto, pois ela foi tirada dos seus pais. Ela foi arrancada do seu lar. E ela foi levada para um lugar estranho, um povo estranho, servindo a um Deus estranho. Mas ela manteve-se fiel. E ela não se deixou abater por aquilo que as pessoas diziam sobre ela. Porque por certo alguém apontava ela e dizia: ela é aquela menina que veio de Israel, é aquela escravazinha da esposa de Naamã, é a serviçal da esposa de Naamã. Talvez ela era apontada. E as pessoas não viam nela qualidade, só viam nela uma serviçal, uma empregada, alguém que trabalhava por obrigação, que não era assalariada. E ela não se deixou abater por aquilo que as pessoas falavam a respeito dela. E sabe por que ela não se deixou abater? Porque no seu coração havia temor, no seu coração havia esperança, no seu coração havia uma convicção do Deus a quem ela servia. E é o que eu quero transmitir aqui nessa noite. Vocês precisam ter convicção do Deus a quem serve. Porque independente do que as pessoas irão falar de você, você é filho de Deus, filho de Deus. E como filhos de Deus, vocês têm Deus sobre a sua vida. E é Ele que te justifica, é Ele que guerreia por você. Na terra estranha sem nome. Não lute para ter nome. Não lute para ter posição. Lute para ser alguém a quem chame a atenção de Deus. E chamando a atenção de Deus, você será alguém que Deus irá usar para impactar alguém. Oh, glória, aleluia. Como a esposa de Naamã transmite para Naamã. A história daquela menina é muito interessante isso, irmãos. Veja, o homem naquela posição, ele deu ouvido a uma menina. Ele deu ouvido a uma escrava, ele acreditou. Tanto é que ele foi até o rei e disse: olha, a menina que trouxemos lá de Israel, que está na minha casa servindo a minha esposa, nos disse assim, que se eu for a Israel, lá tem alguém que vai me curar. Ele acreditou, falou ao rei, o rei acreditou e disse: então eu vou fazer uma carta. Você vai levar ao rei, e o rei vai dar um jeito, ele vai ter que te curar, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Porque se a menina falou que acontece, é porque acontece. Dá para você ver, irmãos, a importância de quem tem temor de Deus. Alguém que não tem nome. Ela teve pessoas que acreditaram na sua palavra. Ela teve um homem poderoso, um general, alguém de batalha, alguém de guerra, que acreditou naquilo que ela falava. E até o rei acreditou na palavra de uma menina estrangeira que servia como escrava na casa de Naamã. Então, eu quero dizer com isso nessa noite: não importa onde você vai estar, não importa o que vão falar de você, não importa onde você vai estar, o importante é que o temor de Deus paire sobre o seu coração.
O importante é que na hora da necessidade, na hora que as coisas apertarem, você tem uma palavra e você possa, olha, se você estiver lá em Israel, se você for para onde eu vim, de onde vocês me tiraram, chegando lá, alguém irá mudar a vida de vocês. Porque ela transmitiu, ela estava com convicção que ele seria curado, que ele seria limpo. E ela transmitiu a palavra do Senhor. Alguém sem nome. E eu estou insistindo nisso, alguém sem nome. Alguém anônimo. Você não precisa ter nome para fazer a diferença onde você vive. Você não precisa ser conhecido por homens para fazer a diferença lá na sua escola, lá na sua casa, lá no seu lar, lá no trabalho onde você está. Talvez você esteja estagiando, talvez você esteja em busca de um estágio, em busca de uma bolsa, em busca de ser um jovem aprendiz, não sei. Você não precisa ter nome, você só precisa levar Deus dentro da sua alma. E você levando Deus dentro da sua alma, você irá transformar o lugar onde você estiver. Aleluia. Glória. Esse homem chega em Israel. Todos vocês conhecem já a história. O rei entra em desespero. Porque o rei, veja, irmãos, uma menina fora de Israel sabia o que tinha em Israel. Mas o rei que está em Israel, governando Israel, não conhecia o que havia em Israel. Mesmo ela longe da sua terra, ela sabia que lá havia cura. Ela sabia que lá havia profeta. Quer dizer, há um profeta em Israel. Quando Naamã chega com aquela carta, o rei se sente afrontado, ele rasga suas vestes, ele entra em desespero. E a primeira coisa que ele fala é: o rei da Síria está procurando ocasião contra mim. Ele pensa que por acaso eu sou Deus para curar Naamã, tirar a lepra dele, eu não sou nada. Mas ele estava em Israel, mas não conhecia quem estava em Israel. Então não basta você estar na igreja, não basta você vir à igreja, você tem que conhecer quem está na igreja, quem governa a igreja, quem tem sobre a igreja, quem tem poder sobre a igreja. Não basta você sair da sua casa e se assentar nesses bancos e não conhecer o poder que age aqui dentro. Você pode nem estar aqui, mas estando aonde você estiver, você irá falar do Deus que existe aqui, do Deus que opera aqui, do Deus que emana poder aqui, daquele que tem autoridade, daquele que transforma e daquele que muda vidas e situações. E é isso que essa menina fazia. O rei não conhecia o profeta de Israel, mas uma menina fora de Israel, não por vontade própria, mas porque ela foi arrebatada, ela foi tirada de lá, conhecia que havia profeta em Israel. E é essa convicção que nós precisamos ter, essa certeza que nós precisamos ter. Porque você não pode se adequar ao ambiente que você está. Ela foi para uma terra estranha, mas ela não se tornou estranha. Ela permaneceu sendo aquilo que ela era em Israel. Me faz lembrar também de José. Lembra de José? Os irmãos de José, que tinham inveja de José, e que por invejar a José, acabaram vendendo José. José não foi vendido aos egípcios, mas ele foi vendido aos amalequitas. E por sua vez, os amalequitas venderam aos egípcios. E por sua vez, ele foi servir lá na casa de Potifar. José ele foi tirado do convívio da sua família. Ele foi levado para uma terra estranha. Ele teve todas as oportunidades de desviar as suas convicções. Mas mesmo numa terra estranha, mesmo no Egito, mesmo tendo todas as oportunidades, ele não abriu mão da sua fé. Ele não abriu mão da convicção que ele tinha. Mesmo ele tendo a oportunidade, ele permaneceu sendo quem ele era na casa do seu pai. O que eu quero dizer também com isso nessa noite, não é só sermos o que nós somos aqui, é sermos o que nós somos aqui em qualquer lugar que nós estivermos, aonde nós formos, aonde nos levarem. Porque muitas das vezes não é você quem vai, você é levado, você é arrastado. Muitas vezes você vai sem querer. Às vezes você é tomado, ou no oba-oba, alguma coisa acontece e você vai. Quando você pensa que não, você está num lugar estranho, numa terra estranha, num povo estranho. Mas você estando lá, mantenha a sua convicção, não mude a sua fé, não mude a sua certeza, não mude aquilo que você crê.
não se adeque, não vai se adaptar àquele lugar. Porque você já tem nação, você já tem pátria, você já tem lugar, você é de Israel. Mesmo não estando em Israel, você permanece como sendo de Israel. Você se porta como uma israelita, servindo e adorando a Deus, independente do lugar onde você estiver. Foi o que aconteceu com essa menina. E foi o que aconteceu com José. José também era jovem. Quando nós falamos do profeta Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, o outro me fugiu a memória. Quando nós falamos desses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram jovens, eles eram adolescentes. Quando nós falamos dos discípulos de Jesus, vocês não param para pensar nisso. Os discípulos de Jesus não eram homens de 40, 30 anos, eram adolescentes. Eram homens com seus 16, 17 anos que foram tomados e foram inseridos como discípulos de Jesus. Eles eram jovens e eles tinham já certeza daquilo que eles queriam. Eles já tinham convicção. O que eu quero dizer com isso nessa noite é que todas essas histórias que nós temos da Bíblia eram jovens. Daniel era jovem quando foi levado para a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, eram adolescentes quando foram levados para a Babilônia. Mas lá na Babilônia eles não se adequaram aos ritos babilônicos. Eles mantiveram a sua convicção acesa. Eles não se adequaram àquilo que o rei queria. Mas eles desafiaram o rei, dizendo: nós não vamos participar dos manjares do rei, mas a nossa alimentação vai ser diferente. Ou seja, você pode até estar na Babilônia, mas você tem que ser diferente, fazer a diferença. Você pode estar entre eles, mas não ser como eles. E é isso que nos diferencia deles, da quem está lá fora. Porque o próprio Jesus falou: eu não peço a Deus que Deus tire vocês do mundo. Porque para tirar do mundo, irmão, só tem duas maneiras: ou ele arrebata a igreja ou a gente morre. E essa não é a oração de Jesus. Ele não quer que ninguém morre antes da hora. Você vai viver. E você vai viver com pessoas que não fazem parte daquilo que você crê. E você não vai mudar, você vai ser diferente. Você vai estar com um povo estranho, mas você não vai ser estranho. Você vai permanecer sendo um servo de Deus. Sendo alguém que tem convicção. Mudando, fazendo a diferença. Foi isso que essa menina fez. E presta atenção no que ela fez. Ela mudou o coração de um homem que era duro, de um homem que era valente, de um homem que era temido. Nós podemos dizer que ele era um homem ruim, alguém que era mau, que avançava com crueldade e vencia as batalhas, e trazia cativo as pessoas para o seu rei. Mas ele se dobrou diante de uma menina que tinha temor. Ele se dobrou diante de alguém que pode falar da palavra de Deus a ele. Então a palavra de Deus ainda tem poder de transformar aquele que é duro de coração, de quebrantar aquele que tem dureza dentro da sua alma. Oh, glória! E você é um instrumento que Deus quer usar. Você é um instrumento que Deus quer levantar. É você. Não é eles, é você. E você vai fazer a diferença. Porque esse homem chega em Israel, você conhece todo o contexto. O profeta Eliseu manda vir até ele, e o profeta Eliseu não recebe ele. E nós vamos ver que ele é um homem arrogante quando ele não é visitado pelo profeta Eliseu, mas o profeta Eliseu manda alguém falar com ele. Me fala o nome do menino do Eliseu? Não. Geazi. Muito obrigado. Vai lá e fala para ele que ele vai lá no Jordão e se banha lá 7 vezes. Mas eu pensei que ele ia chegar aqui, fazer um passe de mágica e ia me limpar. Veja que ele era um homem arrogante. Ele era um homem de altivez. Alguém que não se dobrava a ninguém. E ele me manda me banhar nesse Jordão, essa água suja. Já vi pregadores falarem que era água que no Rio Tietê. Isso é conversa, irmão. Que a água era barrenta. Não era podre que no Rio Tietê, não. Era uma água barrenta.
Ele fala, não tem águas mais puras da onde eu vim? Não sou esse rio tal, esse rio melhor do que esse rio aqui do Jordão, mas ele me manda me banhar nesse rio Jordão, ele ficou irado. Mas, entre os seus servos teve alguém que teve ousadia e falou para ele, mas meu senhor, se o profeta te falasse alguma coisa mais difícil, você não faria? Vai lá e se banhe. E mais uma vez, aquele homem duro de coração dá ouvido a alguém que era abaixo dele. E ele dá ouvido ao seu servo. E ele vai se banhar de novo. E nós vamos ver que ele se banha 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª vez. Ele se vê limpo. Ele se vê purificado. E isso tudo por causa de uma menina sem nome, sem pai, sem mãe, em terra estranha, em casa estranha, um povo que servia a um Deus estranho, mas que não se tornou estranha, mas manteve o temor no seu coração. Aleluia! E é isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. Nós podemos mudar, e ele muda. E nós vamos entender que ele chega até o profeta Eliseu. Lembra no começo da leitura que ele levou não sei quantos quilos de ouro, não sei quantos quilos de prata, roupas finas. Ele levou isso para presentear. E o profeta Eliseu não se deixou presentear, não, ele recusou os presentes. Ele podia ter recebido, lógico, mas ele ponderou em seu coração não receber. Não. O Naamã insistiu, ele falou não. Aí ele falou para Eliseu, não me permita levar aí um pouco de terra de Israel, porque eu nunca mais vou sacrificar a outro Deus, a não ser o Senhor de Israel. Aleluia. E nós vamos entender que ele muda de tal forma que ele fala assim, e ore a Deus para que Deus me perdoe, quando por obrigação tiver que acompanhar o rei e me dobrar diante de Rimon, o Deus dele, porque eu tenho que servir ao rei. Ele já falou, eu vou fazer isso, mas não por vontade própria, mas porque eu sou obrigado, que Deus me perdoe. E aí Eliseu lança a palavra, vai em paz, você está debaixo da paz de Deus. Ele sai dali transformado, convertido, crente. Aleluia. E sabe por quê? Porque alguém ousou não se adequar ao sistema que ele estava preso. E é essa a palavra do Senhor nessa noite. Para os nossos corações. Para as nossas vidas. Para você adolescente. Para você que não é mais adolescente, mas já está com a idade já um pouco, já chegou nos seus 30, 35, 40. Mas ainda assim, você é instrumento de Deus para transformar vidas, transformar situações. Amém, meus irmãos? Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra possa frutificar dentro da sua alma. E que você possa aprender com essa menina. Faça a diferença onde você estiver. Porque você pode transformar vidas. Assim como a vida de Naamã foi transformada. Talvez o lado dele foi transformado. Não sei como ele era com a esposa, né? Mas de repente, daquele dia em diante, ele mudou com a esposa ficou, nossa, como meu marido melhorou. Porque onde Deus entra, tudo é transformado para a glória do nome. E você é o instrumento que ele quer usar para causar isso nas vidas que estão oprimidas. Amém? Que Deus os abençoe, Deus abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe, viu, pastor? Muito obrigado. Boa foi essa palavra, né? Que possamos ser essa menina de Naamã, né? Que possamos fazer a diferença onde quer que a planta dos nossos pés pisarem, né? Deus abençoe poderosamente, pastor Abraão. Obrigado. Obrigado, irmão Cristiane. Obrigado a todos presentes, irmã Angelina também. Deus abençoe. Conte conosco sempre, viu? A senhora e a sua casa está em minhas orações. Toda a igreja está em minhas orações. Irmã Angê, não tenho palavras para te agradecer. Obrigada, meu amor. Irmã Leonai, Lorena, todos presentes, a mocidade. Obrigada, meninos. Deus abençoe mesmo, viu? Meu pastor, vem terminar aqui para nós. Em nome de Jesus. E uma linda salva de palmas. Eu agradeço a todos. Uma linda salva de palmas para o Senhor. Senhor, meus irmãos. Aos irmãos da live, saudação de paz. Que Deus em Cristo vos cubra com toda sorte de bênção.
Eu vou encerrar a live, já falo com os irmãos. Muito obrigado pela audiência, os irmãos. Compartilhem esse culto com mais pessoas. Certamente Deus, através desta palavra, das outras etapas do culto, Deus vai te falar com mais alguém necessitado e carente de ouvir a voz de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado, live.